A gente pode dar os nomes dos polígonos a partir de suas nomenclaturas, tá? Apesar da origem da palavra polígono, ela está relacionada a vários ângulos, a gente também pode pensar em nomear os polígonos considerando o número de lados que ele possui. Tem alguns polígonos que, por serem utilizados com mais frequências, eles recebem nomes especiais, tá? Que são esses daí, que tá nessa tabela, tá? O triângulo é um polígono que tem 3 lados, e aí, por ter 3 lados, a gente diz triângulo, tá? O quadrilátero, polígono de 4 lados, e aí por ser de 4 lados, né? A gente vai usar o quadri para associar a 4 e vai dizer que ele é o quadrilátero. A mesma coisa para o pentágono, tá? Esse penta está associado a 5 e aí a gente diz que é o pentágono. Aí vem o hexágono, o heptágono, o octógono e assim sucessivamente. A gente vai nomeando a partir dos lados, tá? Agora a gente vai entender um pouco sobre o que acontece com os ângulos do polígono, tá? Vou fazer aqui um polígono qualquer. E nesse caso a gente está falando do polígono de 1, 2, 3, 4, 5 lados, ou seja, um pentágono. E vamos entender o que acontece com os ângulos desse polígono. A primeira coisa é relacionada ao ângulo interno dos polígonos, tá? Como que eu calculo o ângulo interno? Assim como a gente calcula o ângulo interno dos triângulos, a gente observa que cada canto, né, cada vértice vai formar um ângulo, tá? E nós estamos interessados nos ângulos que estão dentro da região do polígono, tá? Por exemplo, desse ponto aqui, eu estou interessado neste ângulo aqui, ó. Tá? Deste ponto aqui, eu estou interessado neste ângulo aqui, né, formado por esses 3 vértices, tá? E assim sucessivamente. E desse aqui, eu estou interessado nesse. Desse vértice aqui, eu estou interessado nesse aqui. E desse vértice aqui, eu estou interessado neste aqui, tá? Então você observa, né, que o polígono, ele tem ângulos internos, tá? Independente, ó, como você coloca o polígono, ele sempre vai ter ângulos internos, né? Porque cada canto forma um ângulo, tá? Então aqui, ó, a gente tem os ângulos internos do polígono, tá bom? Bom, enquanto aos ângulos externos de um polígono, a gente vai pensar como se fosse as dos triângulos, tá? Como a gente raciocinou dos triângulos. A gente vai precisar prolongar os lados consecutivos do nosso polígono. Então, continuando aqui com um polígono de 5 lados, que é o nosso pentágono, eu vou traçar os segmentos que prolongam os lados consecutivos, tá? Que é o caso que acontece aqui, ó, por exemplo, esse lado aqui, ele prolongado, ele dá esse segmento, esse lado prolongado dá esse segmento, esse lado prolongado dá esse segmento e assim sucessivamente. Os ângulos externos, tá? Desse polígono nessa situação são a medida desses ângulos, tá? Que fazem com prolongamento e com lado consecutivo, tá? Por exemplo, então vou fazer aqui o ângulo desse lado, que é relacionado a esse lado, o ângulo externo desse lado, o ângulo externo desse lado, tá? Ele está relacionado a esse último lado aqui, tá? O ângulo externo desse lado e aqui o ângulo externo desse lado. Tá bom? Então aqui, ó, esses ângulos que estão em vermelho é o que a gente chama de ângulos externos do polígono. E em toda a situação, em qualquer situação que esteja de polígono, eles vão existir, tá? Independente de como você coloca o polígono, né? Se ele está mais grande ou está menor, ou independente da situação, esses ângulos externos vão existir, tá? Agora eu vou abordar aqui algumas propriedades que estão relacionadas a polígonos convexos, tá? Repito, as propriedades aqui que eu vou abordar estão relacionadas a polígonos convexos. E essas propriedades estão relacionadas aos ângulos dos polígonos convexos, tá bom? A primeira delas é a seguinte. Eu tenho aqui um polígono convexo ABCDE, que é um pentágono de novo. E eu vou determinar os seus ângulos internos, né? Como a gente já viu, são todos esses ângulos aqui em cada um dos vértices. Aí eu faço os prolongamentos, né, de cada lado consecutivo. Repare que eu faço o prolongamento do lado A, porque eu quero determinar o ângulo externo aqui em A, tá? E coloco em cada um de seus prolongamentos seus ângulos externos, tá? Que são esses daí que estão em vermelho. O que pode se notar é que como eu faço esse prolongamento aqui, eu tenho um giro aqui de meia volta, tá? Então significa que esse ângulo em verde e este ângulo em vermelho são suplementares, tá? Significa que o total de medida de ângulo daqui até aqui é 180 graus. E veja que como isso acontece, para cada um dos vértices, para o vértice B, a gente tem o seu ângulo interno sendo suplementar com o seu ângulo externo, então significa que a soma dessa medida com essa medida aqui é 180 graus. Aqui também acontece a mesma coisa, aqui também é a mesma coisa, e isso acontece para todos os vértices de um polígono convexo, tá? Essa propriedade que eu estou anunciando aqui é para polígonos convexos. Então, enquanto o polígono for convexo, vou tentar desenhar um polígono convexo aqui já não é convexo, né? A propriedade vale, tá? Independente de como está esse polígono convexo, sendo convexo, a propriedade vai valer. Repare que a soma dos ângulos nunca muda, nunca é menos que 180 ou mais, é exatamente 180 graus. Então, essa é a propriedade, a primeira propriedade em relação aos ângulos, tanto internos quanto externos de um polígono convexo, tá? Nós estamos trabalhando com polígono convexo agora. Como vimos, um polígono ele pode ter ângulos internos, né? E seria interessante a gente saber calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Especificamente, a gente precisa trabalhar com polígonos convexos, tá? Eu vou criar um polígono a partir desse segmento aqui, tá? Primeiramente, eu vou criar um polígono de 3 lados.
Tá? Esse polígono de 3 lados, que é um triângulo, a gente sabe qual é a soma dos seus ângulos internos. Tá? A gente sabe que essa soma vale 180 graus. Então, a soma desses ângulos internos aí é 180 graus. Agora eu vou aumentar os lados desse polígono. Tá? Eu vou aumentar para mais um lado. Então, nesse momento, a gente tem um polígono de 4 lados, tá? Especificamente esse aí é um quadrado, mas continua sendo um polígono de 4 lados. E a gente precisa notar que a soma dos seus ângulos internos é 360. Isso porque eu sei que é um quadrado e tal, mas ele é 360 porque se eu traçar uma diagonal, né, desse quadrado, eu obtenho aí dois triângulos, tá? E repara que esses dois triângulos, tá? Esse em vermelho e esse amarelo, a gente tem que a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo tem que ser 180. Então, como a gente tem esse ângulo e esse ângulo dando 180, e aqui no triângulo em amarelo eu tenho esse dando 180, então isso prova que um quadrilátero ele tem que ter a soma dos seus ângulos internos igual a 360, tá? Vou aumentar a quantidade de lados aí. Aumento para 5 lados e agora eu tenho um pentágono, tá? Nesse pentágono eu vou traçar as diagonais de novo, a partir de um vértice apenas. Quando eu traço as diagonais, eu consigo formar agora 3 triângulos, tá? Esse triângulo e esse triângulo. E repara, consegui formar 3 triângulos e cada um dos triângulos tem seus ângulos internos. E a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, repara que aqui eu tenho 1, 2, 3. E esses ângulos aqui, principalmente esse aqui, ele forma parte do ângulo desse pentágono, né? Repara que ele divide bem aqui, vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Ele divide bem aqui, ele forma com esse ângulo aqui e forma com esse ângulo aqui. Então, esse ângulo é parte do ângulo desse pentágono, tá? Então, aqui vale uma medida, aqui vale a medida que é o ângulo interno do pentágono, aqui vale uma certa medida e essa certa medida complementa com essa daqui. E se eu somar os ângulos internos desse triângulo com os ângulos internos desse triângulo com os ângulos internos desse triângulo, eu vou ter o total de ângulos internos desse pentágono, né, que é um polígono de 5 lados. Então, eu posso dizer o seguinte, né, que a soma dos ângulos internos de um pentágono é a quantidade de triângulos que eu consigo fazer nesse pentágono. Nesse caso, eu consigo fazer 3 triângulos. Então, eu posso dizer que seria 3 vezes 180, porque cada triângulo tem 180 como a soma de seus ângulos internos, tá? E eu vou repetir esse processo. Eu vou aumentar aqui para um hexágono, tá? Eu consigo criar mais um triângulo, porque eu vou fazer mais uma diagonal. Aumento para um heptágono. Aí eu consigo formar mais um triângulo. E nesse caso aqui do heptágono eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Então a soma dos seus ângulos internos vão ser a soma dos ângulos internos de cada um dos triângulos. Então como são 5 triângulos, vai ser 5 vezes 180. E eu repito esse processo, tá? Vou repetindo aí. A coisa que eu consigo entender aqui é que para um polígono convexo eu consigo calcular a soma dos seus ângulos internos. Basta eu contar quantos triângulos eu consigo formar a partir de um vértice, né? Traçando as suas diagonais e aí somar, né, quantos triângulos eu tenho lá, porque a soma dos ângulos internos de cada triângulo dá 180. Então eu só preciso pegar esse 180 e multiplicar pela quantidade de triângulos que eu consigo formar lá. Como que a gente faz para determinar a quantidade de triângulos que eu consigo formar num polígono convexo? Repara só, vou voltar aqui a um triângulo que aqui eu não consigo fazer as diagonais. Eu vou até tirar aqui a cor desse triângulo. Aqui eu não consigo montar uma diagonal, né, porque eu tenho vértices consecutivos. E nessa situação, como eu não tenho diagonal, eu consigo só ter um triângulo, tá? E nesse triângulo eu sei a soma dos seus ângulos internos. Eu aumentando, eu descubro que com 4 lados eu formo 2 triângulos. E isso por causa da diagonal, tá? Por causa da diagonal que sai de um vértice, tá? Você poderia traçar a diagonal daqui para cá, que ia ser a mesma coisa. Na verdade, qualquer diagonal de qualquer vértice vai conseguir formar um determinado triângulo, ou uma determinada quantidade de triângulos. Aí nesse caso aqui, como eu estou especificamente nesse vértice, então eu consigo formar um triângulo a partir dele. E a mesma coisa funciona para cada um dos vértices. Quando eu aumento a quantidade, eu vejo que a quantidade de diagonais que eu consegui produzir aqui, ó, por exemplo, eu fiz 2 diagonais. E com essas 2 diagonais eu consegui fazer 3 triângulos, tá? Então olha só, eu fiz uma diagonal, consegui fazer 2 triângulos. Eu fiz 2 diagonal, consegui fazer 3 triângulos. Quanto você acha que se eu fizer mais uma diagonal, quantos triângulos eu vou ter? Eu vou ter mais um triângulo, tá? Então em vez de ter 3 triângulos, eu vou ter 4 triângulos. É isso que acontece, quando eu aumento aqui, ó, eu tenho 3 diagonais, eu consigo formar 3 diagonais. Aí consequentemente eu consigo fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. Isso vai acontecendo, vai acontecendo. À medida em que eu consigo montar as diagonais, eu consigo acrescentar um triângulo, tá? Então, quando eu chegar aqui num polígono de 10 lados, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aí eu vou ter 7 diagonais e, consequentemente, eu vou ter 8 triângulos, tá? Então, pelo que a gente percebe aqui, para a gente calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, eu preciso saber quantos triângulos eu consigo formar nesse polígono e multiplicar a quantidade que eu tenho de triângulos formados nesse polígono por 180, né? Já que cada triângulo vai ter uma soma de 180 graus de seus ângulos internos. Nesse caso, eu só preciso generalizar isso para a gente ter ideia de que isso vai acontecer sempre, tá? Então vamos supor aqui que esse polígono aí tem n lados, tá? Supondo. Se esse polígono tem n lados, eu preciso pensar em quantos
triângulos eu consigo fazer para um polígono de n lados, tá? Se você lembra bem, quando a gente estava calculando a quantidade de diagonais que sai de um vértice, a gente viu que a quantidade de diagonais que sai de um vértice é n-3, tá? Então, se eu pensar nas diagonais que sai de um vértice aqui, como eu fiz anteriormente, eu descobri que para um polígono de n lados, eu vou ter uma quantidade de diagonais igual a n-3, tá? Eu associei as diagonais aos polígonos. Só que essa é a quantidade de diagonais, né? Seria n-3. E a gente viu que a quantidade de diagonais, quando associadas à quantidade de triângulos, ela tem uma unidade a mais. Então, se você tem 5 diagonais, então significa que você tem 6 triângulos nessa figura. Se você tem 7 diagonais, então significa que você tem 8. Então, se você tem n-3 diagonais, significa que a quantidade de triângulos que você tem na figura é n-2, tá? Então, significa que para um polígono de n lados, eu consigo ter n-2 triângulos. Como que para um polígono de n lados, eu tenho n-2 triângulos, a soma de seus ângulos internos vai ser 180 multiplicado por esse n-2 triângulos, tá? Então, essa seria uma forma de você calcular a soma de todos os ângulos internos de um polígono, tá? É você fazer o produto entre o número de triângulos que são formados nesse polígono, que é n-2, e multiplicar por 180, tá bom?